Jogos online de MMO são há muito tempo um gênero de jogos muito conhecidos e jogados. Nesse tipo de jogo, você entra, joga e conversa com outros jogadores, como se fosse uma realidade paralela à vida real. Por exemplo, Rabotel, Clube Penguin e atualmente um dos melhores é o VRChat. São jogos famosos desse gênero da última década, mas eles vêm e vão, já que para eles continuarem funcionando, a empresa responsável pelo jogo precisa pagar algum servidor para o jogo ficar online. Devido a alguns jogos desse gênero acabarem falindo, eles são abandonados e esquecidos. E normalmente, se isso acontece, a empresa responsável pelo jogo não deveria ficar pagando servidores para o jogo ficar de pé, já que não existe mais lucro. Só que, por algum motivo, assim jogos que são sustentados até hoje em dia, as empresas, mesmo tendo quase nenhum jogador e tendo sido esquecido, talvez por causa das memórias registradas lá. É como aquele seu mundo de Minecraft, você jogou em 2012, mas ainda se lembra, ou talvez simplesmente existe algo a mais lá. Bem-vindo ao Words.com, a primeira plataforma de mundo virtual 3D da internet, em serviço contínuo desde 1994. Um espaço virtual partilhando os usuários online podem comprar, assistir filmes, ouvir música, jogar jogos e colaborar uns com os outros. O usuário da web de hoje está procurando uma conexão íntima com amigos, com celebridades e com marcas de tendência que refletem seus valores e estilos de vida, tanto no mundo real quanto no virtual. Investindo em Words.com, você está investindo no futuro. Ok, essa é a introdução do jogo, Words.com. Quando foi lançado em 1994, e na época o jogo era uma ideia simplesmente incrível, já que foi um dos primeiros jogos a ter essa ideia de criar uma realidade paralela dentro da internet, em que as pessoas pudessem entrar, conversar, explorar vários mundos personalizáveis. E realmente o jogo foi um sucesso, mas como qualquer jogo da época, logo não receberia atualizações, não teria nada de novo, chegando a pouquíssimos jogadores entrar nele por dia, mas se fosse só isso, não teria nada de bizarro por aqui. Mas a questão é que como o jogo foi incentivado por pessoas com muita mídia lá na gringa na década de 90, o jogo teve uma explosão de jogadores nesse tempo, e esses jogadores fizeram muita coisa no jogo. E como eu disse, o jogo era muito personalizável, só que quando as pessoas foram saindo do jogo, todos os locais feitos por essas pessoas ficaram vazios, criando um ambiente gigantesco de apenas nada. Todas aquelas construções detalhadas viraram um grande espaço lineal, criando um vazio obscuro. Mas mesmo assim, desde a queda absurda do jogo, um grupo de pessoas continuaram frequentando o jogo, dia após dia. Por incrível que pareça, sempre deixam seu usuário logado. Então, sempre tem duas pessoas nos lobbies do jogo. E esses jogadores antigos, que não pararam de entrar no jogo, são muito importantes para que possa explorar e entender o que é o jogo. Já que esse jogo é baseado em mundos, existem lobbies, mas também você pode criar salas personalizadas. E aí que entra um rumor que apareceu em meados de 2010. Um jogador chamado Nexialist teria criado um culto dentro do jogo, onde ele usava um personagem com essa cara aí e uma roupa preta, enquanto seus seguidores usavam a mesma cara no jogo, só que se diferenciando apenas na cor da roupa. E segundo o que eu achei, esse jogador chamado Nexialist pode hackear sua conta do jogo e controlar o seu chat, falando por você. Também eu procurei um pouco sobre, e alguns sites de notícia também alegam que essa seita do Nexialist se envolveu até mesmo em docking, ameaçando e perseguindo jogadores novos, que estão tentando esconder algo. E bom, realmente eles têm muito o que esconder. É só pensar em como a internet era em 1995. Nada de governo espionando tudo que você faz, sem regras, sem leis. Você poderia fazer as coisas mais absurdas possíveis sem consequência nenhuma. E provavelmente foi aí que esses mundos bizarros começaram a aparecer. Como eu falei, os jogadores podem criar e personalizar mundos / salas. Só que para você acessar as salas dos jogadores, você precisa de permissão dele. E é aí que entra o Nexialist. E alguns outros jogadores que têm um certo nível de administração do jogo. Basicamente, se você entrar e pedir para que eles levem você para essas salas, eles vão te ignorar, já que muitas pessoas só entram por causa disso. Mas conversando corretamente com os jogadores antigos, algum deles pode te levar para um passeio dentro das salas do jogo. E é só dessa forma que você consegue entrar no lado obscuro do jogo. Essa é a Mugshot Hall. Essa sala era conhecida antigamente por ser bem nojenta e perturbadora, tendo fotos de velhos de uma forma lamentável.
e umas bolas 3D na parede. Como eu disse, a internet foi ganhando regras e restrições, e pelo bem do jogo, essas imagens foram removidas, e ficaram apenas as imagens dos administradores e criadores do jogo, sendo algo mais tranquilo. Além desse mundo, existem muitos outros doentios estranhos, que vão desde salas, que parecem uma cópia do Purgatório Católico, até uma sala, qualquer usuário que entra tem uma metamorfose para um esqueleto em um lugar vazio. Mas uma sala chama atenção, justamente por não haver registros em vídeo dessa sala. O lugar onde acontecia a seita de Nexalist, onde no topo da sala existe uma versão gigantesca dele mesmo, e embaixo algumas coisas de seu culto, com alguns de seus seguidores. Só que essa sala é uma verdadeira Lost Media. E não importa o tamanho de uma equipe de investigação envolvida nisso, o único ser que poderia dar acesso a alguém para essa sala é o próprio Nexalist. E ele é, provavelmente, só um cara que gosta do jogo e não quer que ele se perca. Mas de qualquer forma, eu decidi entrar no jogo e ver o que realmente aguarda um jogador novo. E o que a gente consegue ter de informação investigando o jogo mais a fundo. Logo quando eu entrei, o jogo pedia para criar uma conta. E ao clicar em um botão para abrir o site do Words.com, o Microsoft Edge antigo abria. O site infelizmente de login não estava on no momento, mas de qualquer forma decidi jogar offline mesmo e explorar o que sobrou do jogo. E basicamente é um mundo gigantesco e vazio. O mais bizarro que eu achei é uma espécie de jardim de mãos logo ao sair da sala onde o jogo inicia. E quando você clicava nelas, uma mensagem estranha aparecia no chat. O que é bem estranho, já que o jogo foi feito pensando no público infantil. Mas ok, caminhando por um bom caminho, eu achei uma espécie de igreja, onde havia uma criatura flutuando, mas não sei dizer o que é. Também existiam algumas lojas dentro do jogo, mas hoje elas não estão mais ativas. De qualquer forma, eu não achei nada demais, mas eu não tenho como negar, foi uma experiência bem estranha, ainda mais a música melancólica usada como OST do jogo. E em resumo, acho que Words.com não esconde mais um culto, já que se esse pessoal do culto Nexalist fizessem crimes, docking, perseguição recorrentes, eles provavelmente seriam descobertos. Além de que depois que vários banimentos conteúdo foram feitos, um suposto culto perturbador usado para crimes na internet não seria perdoado. Então, se esse culto ainda existe, ele não se passa de um simples RPG. E se levar em conta que a experiência desse jogo é como jogar o jogo em 1914, já que o jogo não mudou absolutamente nada, isso me lembra muito o jogo Active Worlds, outro jogo que também foi feito na década de 90. Que também era um jogo totalmente personalizável e com o objetivo de socializar. Só que da mesma forma, os desenvolvedores decidiram manter, e até hoje ainda tem ADMs que entram todo dia, para sempre que entrar alguém novo, levar essas pessoas para conhecer o jogo. E principalmente, conhecer salas de jogadores que abandonaram o jogo, mas fizeram coisas incríveis. E tudo isso simplesmente porque essas pessoas gostam do jogo e não querem que ele morra. Mas infelizmente o jogo já morreu. E usam seu tempo para levar as pessoas novas para conhecer o jogo. Assim como no Minecraft, por exemplo. Aquele seu mundo que você jogou muito em 2012, mas que de alguma forma no futuro você vai voltar e ter aquelas memórias de novo. Assim também é Words.com. Infelizmente esse jogo morreu, mas os ADMs e jogadores velhos ainda voltam aqui para levar jogadores novos que são realmente interessados no jogo, não jogadores que querem descobrir coisas sobre seitas mortas há anos do jogo. E imagine como vai estar muitos jogos atuais daqui a 10 anos nesse estilo. Clube Penguin infelizmente foi desligado, mas hoje a gente tem VRChat. Já existem várias salas sem nenhum jogador, mas ainda é bem movimentado. E se esse jogo no futuro vir a não ter jogadores, virar só um espaço linear gigante, acho difícil. Mas ainda assim, se esse tipo de jogo não atualizar a gameplay de tempos em tempos, isso acontece uma hora ou outra. E não são só esses, mas também existem outros jogos que dá para citar, como o CS 1.6, também pode ser considerado um espaço linear. Mas de qualquer forma, espero que tenha gostado. Por favor, se inscreve aí se você tiver gostado. Tá bem difícil ultimamente produzir vídeos pro canal. E é isso. Obrigado por assistir até aqui e tenha uma boa noite.